né? O joio explica a história. O joio explica bem, tá? Por que aconteceu tantas coisas dentro do cristianismo ou contra o cristianismo na história da humanidade. Vamos entender, né? Hoje a gente chama atenção para a história do cristianismo nos países comunistas. Vamos entender o que é que aconteceu. Não essa propaganda capitalista aí, né? Mas o que realmente aconteceu. Vamos analisar. Perseguição não contra religião, ou cristianismo ou qualquer outra religião. A perseguição não foi contra a religião nesses países comunistas, porque eles tinham muita gente religiosa. Ah, mas esses países são ateus. Não, não é só eles. O Brasil o Brasil é um país laico. Isso quer dizer, eles não assumem, a Constituição não assume Deus nenhum. Entendeu? É só que a gente faz assim. Os países que a gente quer dizer que é livre, a gente diz que é laico. Os países que a gente quer taxar mal, a gente que eu digo é a teologia capitalista, que quer taxar mal, não, esses países são ateus. Não, não são ateus, né? São apenas países que assumiram, não tem religião para eles, não tem religião oficial. Só isso. Mas a gente precisa inventar inimigos, a gente precisa criar inimizades, não é? Embora Jesus tenha dito o contrário. Vamos analisar o resto. Então, a perseguição nesses países comunistas ao cristianismo não existe, não existiu. Não há perseguição contra a religião. Por exemplo, a China. A China tem mais de 1000 religiões. Então não há perseguição às religiões. Vamos entender o que é que acontece, tá? Então, muito bem. O trigo, nesses países de todas as religiões, inclusive o cristianismo, o trigo, a parte boa da religião, de qualquer religião, né? Então tá aqui. O trigo cristão imitava ou imita Jesus. Presta atenção. Obediência às autoridades. Andar segunda milha, quando for obrigado a andar uma, e dar a outra face, quando lhe baterem na outra face. Rico dá tudo aos pobres. Essa é a orientação de Jesus. O rico distribuir sua riqueza com os pobres. Ensino de Jesus. Então, o trigo faz isso. O que mais? Igreja com tudo em comum. Atos capítulo 2, 42, 47. Então, o trigo nesses países comunistas, eles seguem isso. E isso não fere o comunismo. Esses não são perseguidos. Tá? Mas contra cristãos, a perseguição é contra cristãos joio. Cristãos joio nacionais, ou seja, dentro daquele país. Então vamos ver. Herdeiros da teologia capitalista. Aquela coisa de que Deus... Está aqui, vamos ver aqui, né? Originada na Europa e Estados Unidos, essa teologia. Então, a teologia capitalista. Rebeldes às autoridades. Então já começou a criar motivos para ser perseguido. Não a religião, mas o joio. Presta atenção. Rebeldes às autoridades, às leis e etc. Defendem a democracia oligarca, ou seja, democracia, o povo governa pelo povo, mas a favor dos ricos. Essa é a democracia do capitalismo. Então, tudo é organizado para que o rico sempre se dê bem. A solução de tudo é o rico ficar mais rico. E isso é a democracia oligarca, que nós defendemos, nós brigamos por isso. Né? O pobre pode até morrer, mas o rico tem que ser protegido, porque há um entendimento nessa democracia de que o rico é que vai trazer benefícios para a sociedade. Quando não é isso que acontece, né? Muito bem. Então, esse joio defende isso, lá dentro de um país que não crê nisso. Rebeldia. Liberdade para e pelo capital, ou seja, pelo lucro. Então, para você ganhar, para você enriquecer,
você está liberado para fazer o que quiser. Você pode inventar 1000 maneiras de tirar o dinheiro do outro. Nesses países isso não funciona. Mas na cabeça desses cristãos joio, isso é permitido. O fim justifica os meios, não importa os meios. Contanto que você seja abençoado, enriquecendo. Então esse grupo é perseguido não por causa da religião, mas por causa dessas crenças. Né? Que mais? Propriedade vale mais do que pessoas. Então a minha propriedade vale mais do que qualquer outra pessoa. É o que acontece lá na guerra da Ucrânia. Para proteger o território, as pessoas podem morrer. Isso é a ideia do capitalismo, do cristianismo, entendeu? Capitalista. Tá? Que mais? Acumular riqueza vale tudo, qualquer coisa. Cadê? Riqueza é bênção de Deus. Pobreza é castigo de Deus. Ao contrário do ensino de Jesus. Vá, seja pobre e me siga. Jesus falou para o rico. Mas o capitalismo, né, a teologia capitalista nossa diz, não. Vá, enriqueça, porque você vai ser abençoado e me siga. Nada a ver com Jesus, né? O que mais? Invadir território é como em Canaã. Eu posso tomar o que é seu, eu posso tomar sua terra, eu posso fazer de tudo. Porque isso Deus abençoou na cabeça de Moisés, abençoou que fizesse contra os cananeus. Então o capitalismo crê nisto. Entendeu? É por isso que eles são perseguidos, esses cristãos, não por causa de Jesus ou por causa da fé, mas por causa dessas ideias capitalistas deles, dentro de um país comunista. Também há uma perseguição nesses países contra cristãos joio estrangeiros, missionários. Entendeu? Então, veja só, por exemplo, irmão André. Irmão André era um anticristo que usava o nome de Cristo para invadir e contrabandear nos países comunistas, dizendo que estava levando a Bíblia. Estava levando a ideia capitalista para lá para dentro. Entendeu? Era um anticristo, porque Cristo não faria isso, né? É um anticristo contrabandista que se infiltrava dentro dos países para levar para eles motivos para eles ficarem contra o governo, contra tudo, contra todos. Enquanto havia essa igreja invisível lá, fazendo esse tipo de rebeldia, a outra igreja estava lá também e era reconhecida pelo Estado. E era obediente ao Estado. Entendeu? Então, esse tipo de gente, né, como o irmão André, fazia esse trabalho anticristo. O que mais? Chamada da meia-noite, mesma coisa. Puro cristianismo capitalista. A ideia da chamada da meia-noite, eu estou falando de duas aqui, mas tem muito mais, viu? Os Estados Unidos inventou 1000 programas para poder fazer esse tipo de propaganda anticomunismo, não é? E dizendo que era em nome de Jesus. Entendeu? Então foi criado todo esse mecanismo. É por isso que esse pessoal foi perseguido. Não era contra Jesus ou a pregação, era contra esta mensagem, não é? Dessa teologia capitalista que ensinava, orientava o povo a desobedecer às leis daquele país. Tanto que havia igrejas lá cristãs e tranquilas, sem problemas, sem, né? Nesses países todos comunistas, né? Vietnã, China, União Soviética e outros, Cuba. Mas a propaganda que chega pra gente é tudo mentira. Olha, veja só, o cristianismo capitalista é altamente mentiroso. O fim justifica os meios. Então, para um fim, qualquer mentira pode ser feita em nome de Jesus. Entendeu? E a gente tem vivido e defendido isso com unhas e dentes. E ainda arranjando texto na Bíblia para justificar tais mentiras. Nós somos, como evangélicos e cristãos, nós somos muito, muito, muito mentirosos. A nossa história é repleta de mentiras. É uma vergonha. Tá? Quem faz essas mentiras? O joio no nosso meio.
Porque os verdadeiros cristãos, o trigo não conseguiria mentir tanto quanto o joio faz. Tudo em nome da grana. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Entende? Muito bem. Então, perseguição. Então, aí citou o irmão André, só como exemplo, porque tem muitos outros, né? Muitos outros. Propaganda mentirosas contra fora e dentro do país. Mentira, 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 mentira. E outra coisa, se houver falar lá alguma coisa, não acredito naquilo lá não, acredito só em nós. É a prática, inclusive, que a gente está assistindo atualmente, né? Dizem, né, o comunismo mata muitas pessoas. E mata. Esse tipo de cristão morre mesmo lá. Agora, eles não falam que o capitalismo mata muito mais, todos os dias. O capitalismo mata muito mais pessoas do que 10 vezes o que o comunismo no mundo já matou. Isso não é dito. O capitalismo mata todos os dias mais de 100 mil pessoas no mundo. E isso a gente acha que é normal. É do cão. Entendeu? Muito bem. Então esse é o que a gente lembra aqui, não é? Lembrando a história, né, do cristianismo nesses países comunistas, o Joio explica bem a respeito disto. É só querer conhecer a verdade, tá bom? Muito bem.